Saitama e Tatsumaki começou com o pé na porta. Mas parece que mesmo com o adversário sendo a Tatsumaki, casca grossa, quem o Saitama machucou de verdade foi a Fubuki. Mas não da forma como você tá pensando, não. Ah, rapaz, rolou. Bateu um match no Tinder. Vamos ver isso aí. NS Nantes, Peter aqui. Ó, parece que não teve muito tempo de descanso não, ok? Saitama mal derrotou o Garou e já tá lá tendo que lutar de novo. Por quê, Peter? Porque a Tatsumaki ameaçou matar o grupo da irmã dela só pra ela parar de se misturar com gente fraca, com gentalha. Então o Saitama comprou o barato da Fubuki e impediu isso. Que bom. Saitama chegou pra arrumar a casa. Tá bom, hein, galera? Tá bom pra caramba. Aí essa luta finalmente começou e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa primeira parte da luta entre eles. E vou falar pra vocês, isso vai longe. E tá bom, hein? Tá bom pra caramba. Então aperta o cinto que vai ter de tudo. Vai ter luta, vai ter mistério, vai ter match contido, vai ter teu like e vai ter teu comentário. Tá curtindo, Saitama? Tá curtindo One Punch Man aqui no canal? Bom demais, né? Tá hypado pra volta do anime? Que maneiro. Já comenta aqui embaixo, vamos lá, galera. Bom, o mangá começa mostrando alguns heróis classe A no hospital, né? Um deles é o Erra, aquele cara que desafiou o Big God logo no início desse arco, né? Ele acabou indo pro hospital por causa de um ataque da água natural maligna. Pois é, esse nome. A água natural maligna perfurou a garganta dele com um jato d'água. Por isso que ele tá lá no hospital agora. Uma coisa interessante nessa parte é que ele descobre que as cordas vocais dele foram substituídas por implantes robóticos. Inclusive aparecem alguns cientistas ali explicando que eles são especialistas exatamente em substituir partes humanas por partes robóticas, né? Transformar a pessoa em ciborgue. Mas um deles chega a comentar exatamente que eles não chegam nem aos pés da genialidade, da coisa assim genial que é o Dr. Bofoy. O que, por sinal, também é uma pista de que o Dr. Bofoy também faz esse tipo de experimento, né? De transformar pessoas em ciborgues. E cada vez mais entrega que ele vai ser o vilão final desse arco. Tô falando pra vocês estão captando essa mensagem, né? Aquele outro herói classe A forte também tá no hospital. Mas o engraçado é que ele acha que foi o Saitama que derrubou ele, quando na verdade ele só foi atropelado pelo carro da Fubuki. Mas ele não viu o carro porque ele tava ouvindo música alta enquanto ele lutava. Enquanto isso, nos andares inferiores da base, o pau tá comendo solto. Tatsumaki tá usando todo o poder dela pra fazer o Saitama largar o braço dela. Ela chega a usar uma rajada telecinética, faz um rastro enorme de destruição dentro da base até o lado de fora do deserto. É poder que emana-se absurdo. Cara, a Tatsumaki é muito poderosa. E ela tá tentando usar esse poder absurdo contra o Saitama. Mas o Saitama não só não larga a mão da Tatsumaki, como ainda diz que o poder dela não é tão diferente assim da Fubuki. Rapaz. Pô, não tá funcionando com o Saitama. E assim, né, mesmo que pra gente essa fala do Saitama não faça muito sentido, na verdade, sob a perspectiva dele, na visão dele, ela faz muito sentido. Porque para um elefante não existe muita diferença entre uma formiga forte e uma formiga fraca. Pô, o elefante vai esmagar as duas, né? Por isso que pra ele não tem a menor diferença entre o poder da Tatsumaki e da Fubuki. A diferença, a distância de poder do Saitama pra Tatsumaki, que também tem uma distância gigante pros outros heróis do planeta, é absurdo, né? A Tatsumaki, ela é muito mais poderosa que o mais poderoso dos outros heróis. Só que o Saitama é muito mais poderoso que a Tatsumaki, mas tipo, não dá nem pra comparar. A Tatsumaki fica pistola com o Saitama, mas ela acaba reconhecendo ele como o herói de categoria mais baixa que estava acompanhando os Genos. Então ela pergunta pro Saitama se ele também faz parte do grupo de manés lá que andam com a Fubuki. Só que o Saitama fica pistola com essa informação. E essa parte é interessante de comentar, porque o Saitama pode até estar lutando contra a Tatsumaki para não matar ninguém, mas na verdade o Saitama não discorda da Tatsumaki. Lá no início da segunda temporada, o próprio Saitama diz pra Fubuki exatamente o que a Tatsumaki falou. Que se a Fubuki ficasse cercando de gente fraca, né, de gentalha lá, de sem poder, mais cedo ou mais tarde o inimigo vai usar o grupo como um ponto fraco pra ela. E quando aparecer um inimigo muito forte, ninguém vai poder defender ela. Então o Saitama diz que não é membro do grupo Fubuki, coisa nenhuma, nada disso. A Tatsumaki então pergunta por que o Saitama tá protegendo ela então? E também pergunta o que o Saitama é da Fubuki, olha isso. É aqueles momentos que a gente, né, espera que o protagonista diga que ele tá fazendo isso por amizade, algo assim, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Mas o Saitama, né, pra surpresa absolutamente de ninguém, ele não diz isso. Ele diz que não vê a Fubuki como amiga, nem como companheira de heroísmo. Ele não pode dizer que é amigo de um amigo dela, né? E no final ele só diz que é só um conhecido, foi o que ele falou. Galera, quando a Fubuki ouve isso, ela desaba, ela fica claramente destruída por dentro. Aí tem algumas possíveis interpretações, né? A Fubuki gosta do Saitama de verdade? Ela ama o Saitama e acabou de se sentir rejeitada? Pô, já vai comentando aqui embaixo, porque talvez valha a pena a gente até fazer outro vídeo sobre isso. Por quê?
passa essa vibe, né? Você já fez alguma cremosa desabafar? Já vai comentando aqui também. Bom, a Tatsumaki continua sem entender nada e volta a atacar o Saitama com tudo, força total. E força total dela, tipo, pra abalar a cidade, né? E toda aquela estrutura da base da Associação de Heróis tá prestes a desmoronar. Então o Saitama manda Fubuki evacuar todo mundo. E então ele agarra a Tatsumaki e salta pra fora da Associação de Heróis, atravessando vários andares com ela, pra eles poderem lutar do lado de fora, né? Chega de destruição lá dentro. Um detalhe interessante é que no momento que o Saitama segura a Tatsumaki, ele puxa ela contra o corpo dele, sabe, como se estivesse dando um abraço nela. E ela fica sem reação nenhuma. Ela fica com uma cara de quem não tá entendendo nada, sabe? Mas você percebeu o olhar dela nessa hora? Também tem algumas interpretações aí que vale um vídeo também. Eu tô achando que... sabe, agora... Você entendeu? Eu não preciso fazer gesto pra você, pô. Para com isso. Olha bem pra cara da Tatsumaki e me diz que não parece que rolou um clima. Rolou um clima! Não é? Rolou um suel aí. Eu não tô chipando ninguém aqui, galera, mas realmente é essa a impressão que eu tenho. Ainda mais vindo da Tatsumaki, uma pessoa que nunca recebeu carinho de ninguém. Tipo, ela tá lá caliente, né? Quer dizer, caliente não, carente, né? Troquei. Pô, ela quando era criança, ela foi vendida pro laboratório. Depois ela foi salva pelo Blast, lembra dessa história? O Blast salvou ela. Todo mundo passou a ter muito medo dela. As pessoas não gostam de chegar perto dela, tem medo, né? Então recebeu um abraço, tipo, um abraço de um homem, sim, né? Que é isso? Né? Mesmo que não tenha sido com a intenção de abraçar. Só isso, pô, pode ser algo que vai causar uma grande mudança na vida dela, concorda? Tipo, várias reações que ela tá sentindo ali. Ninguém nunca abraçou ela nunca foi... Ela tava sempre sendo rejeitada, pode estar acontecendo alguma coisa aí. Eu posso trazer um vídeo pra vocês. Agora, que rolou um clima aí? Eu acho que rolou, hein, rapaz. Não, mas não com ela, com a Fubuki. A Fubuki tá estranho, não tá? Já pensou se as duas começam a disputar um Saitama? Que não é do careca que elas gostam mais? Eu não sei, né? Porque eu sou cheio de cabelo. Mas enfim, já comenta aqui embaixo. O que você acha que tá rolando? Quer que traga um vídeo analisando essa situação? Como é que vai ser esse desfecho da luta? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que é isso? Rapaz, tá um frio aqui, galera. Vocês nem têm noção. Como é que tá aí? Tudo bem? Então tá, se inscreve aqui, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo com o sininho, hein? Eu vou trazer mais de One Punch Man. Valeu, galera. Fui!